eu sou Amanda Marques e hoje eu vim falar com vocês sobre um material show de bola. Um material que está super em alta e tem vários tipos de materiais desse tipo de linha. Chega de suspense. Eu vou falar sobre os revestimentos em 3D. Mas antes de eu dar continuidade nesse vídeo, não deixe de compartilhar esse conteúdo caso você ache que tenha sido... ou que ele seja, né? Você não assistiu ainda. Que ele seja interessante para outra pessoa. Não deixe de compartilhar, não. Compartilhe e ajude outra pessoa, fazendo com que os projetos dela também fiquem tão incríveis como os seus vão ficar. E também não deixa de colocar o seu review aqui embaixo. Esse review será fundamental para eu poder saber se você está gostando, se você não está gostando, eu ter ideias para outros vídeos, eu responder as suas dúvidas. Para mim é muito importante. Na verdade é fundamental saber o que você está achando e eu poder te ajudar. E se você gostar de verdade, dá um like. Vamos lá então para o conteúdo de hoje. As placas de revestimento em 3D, elas existem em diversos formatos. Nós vamos encontrar elas em gesso, em papelão. Também tem um material novo chamado 3D Board, que também é utilizado. Ele é bem fininho e é muito bacana. E nós também temos os revestimentos em cerâmica. E aí você vai começar a utilizar esses materiais com base no cliente que você vai atender. Sim, cada cliente tem uma tipologia. E também depende de onde você vai colocar. Por exemplo, se você quiser trabalhar com ambiente em relevo em 3D no banheiro, você tem que colocar revestimento cerâmico. Você não pode colocar gesso lá. Então tem que pensar nessas questões. Colocar papelão não vai rolar. Pense certinho no cliente que você vai estar atendendo e também aonde você vai estar aplicando, tá? O cliente, por exemplo, de alto padrão, ele não vai querer parar na frente da parede e olhar e enxergar aonde estão as emendas. Mexer, isso é fundamental. Tem que mexer com a cagabaneta. Volta. O cliente que é de alto padrão, ele não vai querer parar na frente da parede e ver lá os risquinhos das emendas. Para isso é preciso fazer um acabamento perfeito e muito fino. E aí você vai optar também pelo material adequado ao gosto dele. Então, antes de você pegar e especificar qualquer material, vá lá na loja, vá lá conversar com um consultor, com um vendedor. Ele entende muito mais do material do que você. E aí, junto com você, ele vai poder decidir, aliás, você vai poder decidir qual o melhor material para o teu cliente. Aí você vai lá, mostra para ele a metragem quadrada que você vai trabalhar, ele vai fazer o cálculo e vai especificar junto com você o melhor material. Inclusive, ele vai calcular a quebra. O que é quebra, Amanda? Quebra é a quantidade de placas a mais que você vai ter que comprar para não ter problema. Vai que essa peça quebre, lasque, rasgue, porque se for papelão, né, pode rasgar. Então assim, tem que cuidar, ter alguns cuidados em comprar algumas peças a mais para não faltar durante a execução, né? Então isso é feito junto com um consultor lá na loja de revestimentos. Especificou, vai mostrar para o teu cliente e ele vai amar. Agora vamos pensar num detalhe. Vai que você vai lá e faz uma especificação de um material caríssimo e ele ama. O problema é que ele ama e ele não tem poder aquisitivo para bancar aquele material. Sabe o que vai acontecer? Vai gerar uma frustração tão grande no teu cliente que qualquer coisa que você mostrar para ele, ele não vai gostar. Então, esteja atento ao briefing do teu cliente e veja qual material você pode especificar ou não. Uma outra coisa legal que você vai trabalhar com esses ambientes com placas de revestimento em 3D são as luzes e sombras, as texturas que vão ser aplicadas com base na incidência de luz naquela peça. Então, se a luz vem de cima para baixo, por exemplo, vai fazer um sombreamento para baixo em cada uma das peças, em cada uma das curvas. Então, isso vai ser muito bacana para a finalização do teu projeto. A sensação, a emoção que você quer transmitir naquele projeto. Cada cliente, independente de quem seja, ele vai querer sentir acolhido naquele espaço. Um cliente residencial, de um projeto residencial, ele está contratando você para trabalhar com o sonho dele, com o grande sonho dele, a moradia. E aí, ele quer se sentir acolhido, ele quer se sentir feliz ali. E esse revestimento, junto com a iluminação, vai fazer com que aquele espaço tenha cenários incríveis. Se for um cliente comercial, você também tem que entender que a pessoa que vai entrar, que é o cliente
do seu cliente que vai entrar naquele espaço, ele também precisa se sentir acolhido. Talvez seja apenas essa sensação de segurança, mas em alguns casos ele precisa também sentir sensações diferentes do cotidiano dele. Então depende do tipo de comércio que você vai estar trabalhando. Agora vamos olhar aqui, ó, essa placa aqui. Essa aí, no caso, é a 3D Board, que é como ela é aplicada. Você vai perceber que a gente pode aplicar também pintura. No gesso também eu posso aplicar pintura. Mas é legal a gente fazer um acabamento. Aqui não aparece acabamento, tá vendo? Eu consigo ver certinho onde tá a linha, onde termina uma placa e começa outra. Mas eu posso aplicar uma massa corrida, lixar e depois de seca pintar. Vai fazer um acabamento muito mais fino ao espaço, tá? Deixando o ambiente ainda mais acolhedor. Vai ficar muito mais requintado, mais fino, porque querendo ou não, foi pensado no acabamento daquelas peças. Claro que você vai avaliar caso a caso. Tem alguns ambientes que é proposital não ter esses acabamentos. Quando você vai trabalhar um ambiente mais rústico, por exemplo. Mas nesse caso, dessas peças, acho que não é bem o caso. Nesse caso, é trabalhar com modernidade, requinte, aconchego. Só que essas peças não, virei cebolinha agora, peça. Só que essas peças, elas são fáceis de serem aplicadas e isso faz com que o espaço seja completo sem muita dificuldade. Olha só, de onde eu tirei essa frase? Bolei ela agora. Mas assim, o ambiente vai se tornar acolhedor, aconchegante, requintado, sofisticado, uma composição belíssima, principalmente se você trabalhar luz e sombra, de uma maneira fácil de aplicar, sem pensar em muito gasto para aplicar isso. Eu acho que o mais dificultoso seria o cerâmico. De todos eles, eu acho que a cerâmica é o mais difícil. E aonde que eu vou aplicar esse material? Bom, eu posso aplicar ele em parede, eu posso aplicar ele no teto, eu posso aplicar ele, se for em banheiro, eu vou usar o cerâmico, como eu falei, hall de entrada, vitrines. E olha só, diferente disso aqui, isso aqui, ó, é liso, tá vendo? Papel de parede, é liso. Eu não tenho nenhum tipo de ondulação. Esses efeitos em 3D dão um requinte, porque justamente quando a luz bate ali, ela vai fazer desenhos diferentes. E conforme a incidência de luz muda, essa sensação, esse sentimento também vai mudar. Imagina, por exemplo, jogar nessa parede branca outras cores. Não só a luz branca, usar outras cores. Vai dar uma sensação diferente também. Então você pode brincar com esses materiais de uma maneira muito bacana. Olha, nesse caso, nós temos uma vitrine e aí nós temos as placas de revestimento em 3D aplicadas. Mas você percebe que é um cliente requintado este, né? Então, na hora que você for definir um material para uma loja, observe quem é o público-alvo. Se de repente for uma loja popular, você colocar um material muito requintado vai assustar e vai fazer com que o público fuja de lá. Então, cuida com os materiais que você vai aplicar. Observe o público-alvo, o que realmente eu preciso colocar naquele ambiente para ser acolhedor para o público certo que eu vou atingir. Essas placas, em geral, elas podem ser vendidas tanto por metro quadrado como por placas. Se você for direto na loja, o vendedor vai trabalhar com você por metro quadrado. Ele não vai te oferecer placas, mas é bom você saber que elas virão em placas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo, tchau!